Agora nós vamos fazer a demo da funcionalidade View Component, que é uma novidade do ASP.NET Core desde a versão 1, e não existe um mecanismo aqui no Visual Studio para dar um Add View Component, tem que ser feito na mão, tá legal? É um pouco mais completo que a Partial View, só que é um pouquinho mais complicado de fazer, mas nada demais. O que você precisa fazer é criar uma pasta, então você vem aqui em Adicionar, Folder, vou chamar aqui de View Components. View Components é o nome que eu quis dar, não é algo obrigatório, mas é bom seguir o padrão. Aqui nós vamos adicionar então uma classe C#. Então a classe aqui vai ser o nome do nosso componente. Bom, e o componente vai ser o quê, né? Nós vamos criar um carrinho de compras. Então, onde você quiser que esse carrinho apareça, ele vai aparecer com um número de produtos que você vai ter no seu carrinho. Então, vamos lá. Carrinho View Component. E para você ter um View Component, você precisa que ele herde, assim como a gente herda de controller, né, você tem que herdar de View Component. Aqui do ASP.NET MVC Core. Bacana, né? Para que seu View Component seja chamado por um nome mais específico, você pode vir aqui por atributo e setar View Component e dizer então que o nome dele, o name, é igual, vamos chamar ele de carrinho, que fica mais fácil de identificá-lo e tudo mais. Então agora o que nós precisamos fazer? É necessário você ter um método específico, tá? Que é o invoke async. Então você precisa ter este método, invoke async. Uma vez que você não está chamando um await, nada, você pode de repente notar aqui que ele está reclamando, né? Que precisa ser chamado alguma coisa dentro de um aspecto assíncrono, mas não tem problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos simular a chamada de um banco de dados. Então vamos supor que você tem uma chamada onde ele carrega o número de itens do seu carrinho. Então nós vamos ter aqui uma propriedade. Essa propriedade eu vou deixar ela aqui. Vou ter um construtor. No construtor, eu vou simular, por exemplo, eu poderia estar acionando o banco de dados e tudo mais. Vou simular que eu fui até o banco de dados e achei o número 3, quer dizer, você tem 3 itens no seu carrinho. Tá legal? O meio de você achar essa informação vai depender do que você estiver fazendo. O importante é que ele esteja disponível simplesmente. Lembrando que o itens do carrinho é um int, mas você poderia trabalhar com uma model também. Você poderia trabalhar então com um modelo específico e retornando mais de uma única informação no carrinho. Você poderia retornar uma model populada cheia de informações. Então isso só depende do tipo de dado mesmo. O que nós vamos fazer? Return view. Essa view não é uma view do tipo do MVC que está ligada a uma controller, nada disso. É uma view. É uma Razor View, de qualquer jeito. Só que ela tem que estar num outro lugar. Você precisa vir aqui em Views, Shared. Aí você precisa criar uma pasta, Add, Folder, Components. E dentro de Components, você tem que criar uma outra pasta com o nome do seu componente. No caso aqui, carrinho. Não é o nome do componente que você colocou aqui, tá ok? Isso aqui é uma forma de chamá-lo. É o nome que está aqui. Inclusive, está escrito errado. Precisamos refatorar. Ok. Então, faltou refatorar
o nome aqui, né? Agora sim. Então, o namespace aqui fica a minha view demo MVC View Components. Nós temos um View Component que tem um apelido de carrinho que, por coincidência, é o mesmo nome aqui que nós vamos utilizar como referência. Então, voltando aqui às views, Shared Components carrinho. Então, para cada componente você vai ter uma pasta. Tá legal? E dentro dessa pasta você precisa ter uma view com um nome bem específico, que é o default. Então, nós vamos adicionar aqui uma view. Vamos chamar ela de default. E vamos aqui adicionar. Novamente, estamos pagando um pequeno preço por esse scaffold que ele está fazendo, né? Se você achar melhor, você poderia pegar qualquer view, copiar, colar, gerar um clone, jogar aqui dentro e renomear. Às vezes acaba sendo mais vantajoso do que ficar rodando o scaffold. Mas agora nós vamos seguir o processo normal e esperar ele terminar de gerar aqui. E esta view, uma vez que ela tem um nome padrão, né, que seria o default, você não precisa informar o nome dela aqui na chamada da view. Legal. Isso aqui tudo eu vou apagar. Lembrando, então, que eu quero passar esse itens carrinho, né, para minha view. Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui no parâmetro. É como se eu estivesse passando uma model, um objeto complexo. Então dentro do default eu vou ter uma model, a declaração de uma model. Só que essa model é do tipo int. Quer dizer, é um int. Quer dizer, é um dado só. Poderia ser um modelo complexo se tivesse várias propriedades. E agora vem apenas a questão visual. Eu vou criar aqui uma tag span. É uma coisa bem simples. Span. E eu vou colocar uma classe aqui. Class. Que vai ser o FA Shopping Cart. Vamos procurar aqui. Shopping Cart. Que é o carrinho de compra, né? Vou deixar ele 2 vezes aumentado para ficar um pouco maior do que o padrão. Pronto. Então, dentro desse span, nós vamos ter aqui a resolução desse HTML, onde eu vou exibir o dado da minha model. Ou seja, vou colocar aqui @model. E ele vai exibir o dado que está na minha model. Uma coisa importante para quem está começando ainda, não conhece tudo do MVC, é que o @model com maiúsculo é diferente do minúsculo. O minúsculo ele define o tipo que essa model está sendo conectada, ou seja, qual que é o tipo da model, né? Que tipo de objeto essa model está fazendo referência. E o @model com M maiúsculo é para você poder chamar a model em si. Caso você tivesse mais parâmetros, né, ponto nome, qualquer coisa assim, seria feito desse jeito. Então, cuidado aí para usar o maiúsculo ou minúsculo no M da model, porque faz total diferença. Inclusive, sua aplicação não vai nem funcionar se você usar errado. Agora vem a questão de onde usar, né? Onde colocar. Nós vamos colocar em 2 lugares. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Layout. Então, eu quero que esse carrinho de compra esteja do lado direito do meu menu. Como que eu chamo um View Component? É muito fácil. Eu chamo ele via Tag Helper. Então, existe uma Tag Helper específica para o View Component, que é VC. Então, quando você coloca aqui VC, 2 pontos, e o nome do seu View Component, que no caso é carrinho, você está, então, configurando a sua aplicação para chamar esse View Component através de um Tag Helper. Uma coisa importante é que se você não tem nenhum Tag Helper customizado, configurado na sua aplicação, não vai funcionar.
Então, o que você tem que fazer? Vir aqui no View Imports e colocar mais um Add Tag Helper. Só que aí você coloca um pouco diferente. Coloca aqui entre aspas. Entre aspas. E o namespace, na verdade, vai ser o namespace da sua aplicação. Minha demo MVC. Porque ele vai pegar esse namespace minha demo MVC e vai rastrear qualquer coisa que seja do tipo representado pelo tag helper. E aí sim a sua aplicação vai entender que você tem um tag helper, ou no caso aqui um view component sendo representado através de um tag helper. No entanto, você pode notar que até a cor mudou porque ele já reconheceu. Então, toda vez que você quiser exibir o carrinho, por exemplo, vamos exibir agora no rodapé. Simples, né? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui depois dessa div. Pronto. Em qualquer outro lugar que você queira, por exemplo, na home. Então, na home, vou colocar aqui embaixo dessa partial view. Só utilizar essa chamada. E vamos rodar aqui a aplicação para ver isso funcionando. A aplicação já subiu. E aqui está o resultado. O carrinho de compras com seu ícone e o número 3. Na index também. E aqui abaixo, ficou bem esquisito, mas é que não fizemos nenhum tipo de configuração do HTML para ficar de uma forma mais harmoniosa, né? Mas também está aqui. Então, uma vez que você tem uma parte HTML conectada a um mecanismo que se comporta bem próximo, vamos comparar aqui, ele trabalha bem próximo de uma controller, onde você tem aqui então esse iViewComponentResult como se fosse um ActionResult, onde você tem a possibilidade de fazer injeção de dependência, você tem uma classe só exclusivamente para esse componente, você consegue fazer qualquer tipo de coisa. Então você pode ir até o banco de dados, você pode processar um dado antes de exibi-lo. Você não depende de que aquele pedaço do HTML dependa do mesmo tipo de dado que a view principal está utilizando, que é no caso da partial view, existe essa limitação. O nome que você deu aqui é o nome que você vai usar para chamar na partial view. Desculpa, na partial view, não, na verdade no view component. Este nome que você utilizou aqui, então é o nome do apelido, né, que você deu para o seu view component. Ele automaticamente é registrado, ele é reconhecido e pronto. Seguiu esses passos, que não são difíceis, são simples, né? Você já tem aí um componente para te ajudar a reaproveitar informações, né, e processar informações sem ter que ficar interagindo necessariamente com a view em questão, a view que está exibindo, né? E na nossa aplicação real que nós vamos desenvolver mais para frente, nós vamos utilizar esse recurso com uma certa profundidade, então daremos um pouco mais de inteligência ao view component, e aí você vai poder conferir situações reais onde você realmente pode utilizar isso e aproveitar mais esse recurso do ASP.NET Core.